Lucas 16, 19. Essa é uma parábola que só tem no Evangelho de Lucas, que é a parábola do rico e do mendigo. É uma parábola bem única e dá pra gente até dizer que ela é assustadora. Vou começar lendo o versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aquele está consolado, e tu está em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre vocês dois, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçamos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que se ressuscite alguém dentre os mortos. Senhor Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, Pai. Nós oramos por esse texto, Pai, esse texto que é um texto muito forte, mas oramos para que o Senhor trabalhe no coração de cada um que está aqui, que o Senhor mova, Pai, a gente aplicar o que a gente vai aprender aqui hoje, Pai, que a gente não saia daqui, Pai, como pessoas que entendem mais a doutrina ortodoxa, mas não praticam, Pai, mas pessoas que realmente vivem, Pai, aquilo que elas ouvem, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós queremos que o Senhor é poderoso para fazer isso na nossa vida através do Teu Espírito Santo, Pai. Amém. Bom, gente, então, no capítulo 16, Jesus estava falando sobre os fariseus, sobre a lei, sobre o evangelho, e o público dele, nesse momento, era os fariseus. No versículo 15, ele tinha falado uma frase muito forte, que ele fala assim: aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Então ele estava num período ali do ministério dele, que já estava quase sendo entregue já, ele já estava proferindo juízo diante dos fariseus. Não sei se você lembra aquela passagem que ele pega e fala: ai dos fariseus, porque isso, ai dos fariseus, ai dos fariseus. O coração deles estava completamente endurecido já, eles não queriam mais ouvir a mensagem de Deus, eles sabiam que Jesus era Deus, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, eles sabiam que Jesus era Deus e não queriam segui-lo, eles queriam o dinheiro, queriam a prosperidade, queriam o poder, queriam fama, queriam glória perante os homens, era isso que eles queriam, eles não queriam Deus. Jesus, ele destaca nesse capítulo como a aliança antiga dá lugar à nova, porque a salvação agora é pela graça, e como a lei não podia justificar ninguém. Mas os fariseus, eles tinham 2 coisas bem interessantes. Primeiro, eles achavam que a salvação era por obras. Eles achavam que eles mereciam a salvação. Isso é uma coisa que a gente tem discutido muito aqui, né? Porque a gente conhece pessoas que vieram de igrejas que creem nisso. E outra coisa também é que eles inventavam leis que não existiam. Eles colocavam fardos pesados em cima das pessoas, como Jesus falou. Eles inventavam regras que não estavam na Bíblia, mas que estavam na tradição dele, nas tradições humanas deles, que eram coisas que eram contra a palavra de Deus também. Então Jesus, o que ele está fazendo aqui? Ele está evangelizando e ele está instigando o arrependimento. É interessante que nesse capítulo ele está evangelizando e ele fala do inferno. Isso é bem interessante, que ele faz essa parábola bem no capítulo que ele está evangelizando eles. E o que eu queria dizer aqui primeiro é que no nosso evangelismo a gente não pode deixar de falar do inferno. A gente não pode só chegar e falar: Deus te ama, Jesus vai mudar a sua vida. A gente tem que falar verdadeiramente o evangelho para as pessoas, porque é isso que transforma. Ontem eu estava lendo um livro do Spurgeon, ele falando justamente isso, ele falando que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, ele fala assim que e nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo, senão a esse crucificado. E ele fala, acho que quando ele estava saindo de Éfeso, ele fala assim, que ele expôs todo o conselho de Deus. E gente, não existe um ato maior do que você pregar o evangelho para uma pessoa. Você consegue imaginar assim, um ato maior do que esse? Porque é um ato que ele vai envolver a eternidade da pessoa. Você pode dar comida, você pode dar roupa, que são coisas importantes com certeza, mas você falar o evangelho é a coisa mais importante para essa pessoa. Só que para você poder realmente ser efetivo, né, nessa mensagem do evangelho, você vai ter que falar do inferno. A gente está falando na escola bíblica da justiça de Deus. A justiça de Deus ou vai ser cumprida em Jesus Cristo ou no inferno. É um dos 2 lugares, não tem outro lugar para cumprir a justiça de Deus.
E quando a gente for evangelizar, gente, eu sei, às vezes a gente fica meio, eu vou afastar, eu tenho medo, a gente tem que falar. A gente tem que falar que as pessoas estão indo para o inferno por causa da depravação total, porque não há um que busque a Deus, porque o coração do homem quer continuamente o mal, que todos nós devemos ir para o inferno porque nós estamos diante de Deus, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E o único caminho é Jesus Cristo, não tem outro caminho. É ou o céu ou a terra, a gente viu aqui, a gente vai ler, vai estudar isso mais aqui agora. Então o que eu queria deixar aqui no comecinho é isso para vocês, gente. Jesus falou sobre o inferno, Jesus evangelizou sobre o inferno. Vocês sabem quais foram os dois assuntos que Jesus mais falou? Inferno e dinheiro. Pode pesquisar, é verdade, inferno e dinheiro. Semana passada eu e o Natan, a gente estava conversando com uma mulher, o Natan acho que não está aí, e essa mulher falou pra gente que ela achava que o inferno não existia. Porque não pode existir, ela é uma ex-testemunha de Jeová que está desviada, assim, não vai em nenhum lugar. Ela falou assim pra gente, o inferno não pode existir, porque é um lugar horrível demais, não faz sentido nenhum isso daí. Mas, gente, a Bíblia fala, a palavra aqui, aionos, quer dizer que o castigo ele é eterno, Mateus 25, o castigo ele é eterno. A Bíblia fala que o verme não morre e que o fogo não se apaga. Isso é uma coisa muito séria. Tem um teólogo, talvez um dos maiores do século XX, que foi o John Stott. Eu mencionei já aqui na última escola bíblica. Quando ele estava no final da vida dele, ele começou a aceitar uma doutrina chamada aniquilacionismo, que ela quer dizer que a pessoa, quando ela morre, em vez e ela não vai para o céu, não existe inferno. O corpo dela, a alma dela vai ser aniquilada e não vai mais existir. Então, talvez por alguma pressão mental muito grande, um homem de Deus assim acabou acreditando nesse tipo de doutrina. Então, aqui, voltando à parábola, a gente tem um homem rico e um homem pobre, né? O homem pobre, ele acaba se tornando rico e o rico acaba se tornando pobre. O homem pobre, ele acaba se tornando mais rico do que o rico já era. E o rico se torna mais pobre do que o pobre já era. E o homem pobre, ele vai para fora da casa. Enquanto o homem rico... o homem pobre, ele mora fora da casa. Enquanto o homem rico mora dentro da casa. E depois da morte, o homem pobre vai para dentro da casa e o homem rico vai para fora da casa. É muito interessante a gente ver esse paralelo que acontece, né? O que acontece aqui? O rico morre, ele vai para o inferno. O céu morre, o pobre morre, ele vai para o céu. E as posições são mudadas, né? Um estava numa posição de humilhação, o outro estava numa posição de exaltação. Quem estava na posição de exaltação, que era o rico, vai para a humilhação, e quem era o pobre, que estava sendo humilhado, vai para a exaltação. Versículo 19 vai falar assim: Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Eu não sei como é que a Bíblia de vocês traduziu essas duas últimas palavras, mas a minha fala assim, regalada e esplendidamente. Pelo fato dele usar púrpura e linho finíssimo, a gente dá para ver que ele era um homem com favor do mundo, ele era um homem rico com posses materiais, era um homem que ele era satisfeito nesse mundo. E também pelo fato de dizer aqui que ele vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente, a gente pode saber, e muitos creem que esse homem era um fariseu. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o seguinte, você ser rico não é pecado, tá? A palavra de Deus fala aqui em 1 Timóteo 6,17, manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis, que entesorem para si um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Gente, eu não sei se você acha que você é rico ou não, mas das pessoas que eu conheço aqui, a maioria é rica. Vou falar para vocês que vocês são ricos. Porque se nós compararmos nosso IDH, as nossas posses com pessoas, por exemplo, na Índia, na África, na Ásia Menor, até aqui na nossa própria cidade, nós somos ricos comparados a eles. Então eu creio que isso aqui vai para nós também. Tá? Eu creio que essa palavra vai para nós também. Que nem eu disse, a riqueza ela não é pecado, mas que nem esse versículo fala, a gente tem que saber como administrar isso. Só que a gente vê que esse fariseu ele morava de maneira regalada e esplêndida. Parece que ele desperdiçava o dinheiro que ele tinha. Parecia que ele gastava o dinheiro naquilo que ele não deveria gastar. A gente tem a parábola do administrador fiel, né? Não sei se vocês lembram que Jesus ele ensina que a gente tem que saber administrar, e tem a parábola dos talentos também. Deus nos dá talentos, e a gente vai responder perante Deus do que ele deu para nós e como a gente usou o que ele deu para nós. Eu estou falando aqui especificamente do dinheiro, né? Mas a gente pode falar também dos dons que ele nos deu. O dinheiro, ele é muito perigoso. A Bíblia fala, todo mundo conhece esse versículo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, por meio dessa cobiça, se desviaram, trazendo muitos males para si mesmos. Gente, se você pegar, por exemplo, Dir Macedo, Silas Malafaia, vou falar aqui o nome, a gente tem que falar, né? Pegar o Valdemiro, do Chapéu, eles pareciam ser cristãos sinceros no começo, eles pareciam ser. Só que o amor ao dinheiro tomou o coração deles, eles foram dominados por isso.
E eles se desviaram trazendo muitos males para si mesmos e para os outros também. São pessoas que, no começo, eles queriam ajudar o próximo, eles queriam amar a Deus, eles queriam servir a Deus, mas eles preferiram depois de verem tudo aquilo, né? Igual quando Jesus foi tentado pelo diabo, eles viram tudo aquilo que o diabo podia dar para eles, eles aceitaram, eles quiseram aquilo, e eles estão desviados. Então, tem uma outra passagem que fala em 1 João, que o amor ao dinheiro, que o mundo passa é sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é uma outra coisa, né? O dinheiro ele é temporário, ele é passageiro, ele vai acabar um dia. E quem aplicou o dinheiro de maneira regalada, esplêndida, mostra que não conhece o Senhor. A pessoa pode até em pecado, tá? Lutar contra isso, ela pode até fazer isso uma vez ou outra, mas como padrão de vida, que nem 1 João fala, aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. O padrão de vida, normalmente, do cristão não é ser regalado e esplêndido. Eu terminei de ler ontem a biografia de um missionário chamado William Carey, do século XIX, na Inglaterra e na Índia, que ele foi. Eu achei maravilhoso, assim, porque ele recebeu cerca de 600 libras como missionário, de graça. E ele doou do trabalho que... Ele conseguiu um emprego muito bom depois. Ele doou 40 mil libras. E 600 libras, na época, como se fosse hoje, sei lá, milhões, assim, sabe? Então, eu achei maravilhoso de ver esse testemunho dele e ver como esse homem realmente estava com o coração completo no reino do céu. Então, a pergunta que eu tenho que fazer para vocês em relação a isso é o seguinte: como você tem se comportado em relação ao dinheiro? Você é escravo dele ou não? Próximo versículo. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico, né? Então, Lázaro, ele estava ficava na porta do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Esse homem era um homem que ele estava numa situação de pobreza extrema. A palavra jazia aqui no grego significa que provavelmente ele não estava encostado, ele tinha sido jogado. Alguém tinha abandonado esse homem lá naquele lugar. Então olha a situação que ele estava. Pode ser que ele fosse paralítico também pelo grego. E o nome dele, Lázaro, quer dizer aquele a quem o Senhor o ajudou. E é legal que das parábolas de Jesus, ele é o único personagem que tem nome. Nenhum personagem tem nome, só ele tem. Então parece que o rico desprezava ele, até os cachorros eram alimentados, e Lázaro não era alimentado. Se esse homem fosse religioso de verdade, ele faria bem aos pobres. A gente tem aqui o Ministério da Ação Social, cadê a Paola? A Paola ali, que é a líder do Ministério da Ação Social, vocês têm feito um trabalho muito bonito da igreja, né, de ajudar as pessoas que têm menos condições. E realmente, não sei se você lembra da parábola do bom samaritano, né? Também tem esse aspecto de ajudar as pessoas. E esse é outro fator que vai provar se você é cristão de verdade ou não. Você vai ajudar os desfavorecidos ou não? Porque a Bíblia fala que nós temos que amar os outros assim como nós mesmos. Essa é uma questão que vai provar que o rico não era um judeu de verdade, porque ele estava ignorando um homem na porta da casa dele que estava passando fome. E o que é interessante também é o seguinte, eu fiquei pensando que eu estava lendo aqui, é que não basta somente não fazer o mal, mas também nós devemos fazer o bem ao próximo. Mateus 25, eu vou ler bem rapidinho, olha o que Jesus fala. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, enfermo e na prisão, não me visitaste. Aí perguntam a Jesus: mas você nunca viu você nessa situação? Ele fala assim: não, quando você não fez essa situação a um dos meus pequenininhos, meus servos, você não fez isso para mim. Então, gente, às vezes a gente deixa de fazer bem para as pessoas por ignorância mesmo, porque a gente nem está se tocando do que a gente está deixando de fazer. Então eu queria também deixar essa reflexão para todos nós, para ver se nós temos ajudado as pessoas que estão em necessidade física, necessidade espiritual, necessidade psicológica, porque também é nosso trabalho como cristão. E também outro ponto que a gente pode ver aqui é que o justo sofre nesse mundo. Ele foi para o céu, não foi? O pobre foi para o céu. Então ele era justo, ele era um judeu de verdade. E os justos sofrem. A teologia contra a prosperidade, quem inventou foram os fariseus. A teologia da prosperidade. Essa teologia neotriunfalista que a gente tem, que você vai ser rico, você não pode aceitar pobreza, você não pode aceitar doença na tua vida. A gente vê nas igrejas neopentecostais, eles já pregavam isso. Porque, não sei se eu já falei isso ou não, mas para os fariseus, um rico
nesse estado, ir para o inferno era um absurdo. Era para ser o contrário. O pobre vai para o inferno e o rico vai para o céu. Por quê? Porque é favor de Deus a riqueza e é desfavor de Deus a pobreza. Para os fariseus, ok? Só que para Deus não é assim. E que nem a gente vê. Esse evangelho de cura de doenças e de prosperidade, ele é completamente contra a palavra de Deus. Porque Mateus 5 fala assim, que Deus faz que o sol se levante sobre maus e bons e que a chuva desça sobre justos e injustos. E Jesus fala, principalmente para nós, eu tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Está escrito lá em Atos também. Então, é interessante a gente ver aqui esse paradoxo, e eu falo de novo, esse paradoxo que a gente vê, eu não consigo aceitar isso, sabe? Eu não consigo aceitar essas igrejas que pregam isso, porque elas estão completamente contra a palavra de Deus e estão agindo como os fariseus agiam há 2000 anos atrás. Próximo versículo, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O seio de Abraão aqui, ele vai significar que ele foi levado ao banquete celestial. Essa é o entendimento que os judeus tinham, sabe? O céu é um lugar assim que... Uma vez eu vi uma frase do pastor Leonard Ravenhill, ele falando assim que se a gente pudesse ficar 5 segundos no céu, a gente ia mudar completamente a nossa vida aqui na Terra. A gente ia valorizar muito mais Deus, porque lá é um lugar de prazeres infinitos, lá é um lugar de questões de... Eu acho que não tem nem palavras para escrever, assim, mas é uma coisa que a gente vai, por toda a eternidade, desfrutar, adorar a Deus, viver em plena alegria, em vida em abundância, sem dor, sem sofrimento, sem nada de ruim que vem desse mundo. Então ele foi para o seio de Abraão. E embora o seu corpo fosse cheio de chagas e feridas, agora a sua alma havia sido purificada por Deus. Quando o apóstolo Paulo falou, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, a gente entende um pouco por quê, né? Porque ele sabia que se ele morresse, ele estava lucrando, porque ele ia para o céu, então ele não precisava temer a morte, ele não precisava não querer a morte, porque quando ele morresse, ele ia para um lugar muito melhor. E foi o que aconteceu com Lázaro, né? Com esse homem nomeado por Jesus. É tão bonito a gente pensar, né, que Jesus deu um nome para ele, né? Ele é o único das parábolas que tinha um nome. E ele, das parábolas, assim, não sei se é o mais, mas provavelmente o mais desprezado de todas as parábolas era ele, e ele tinha um nome, né? Então, o que para os homens é elevado é abominação perante Deus e o contrário. Os fariseus, eles tinham ficado, com certeza, escandalizados em saber isso, né? Que ele tinha ido para os céus. E eu queria só ler mais um versículo sobre isso, que vai falar assim, eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis que o tabernáculo de Deus com os homens, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as coisas primeiras são passadas. O William Carey, que eu vi, 3 filhos dele morreram crianças. Estava na Índia, daí tinha tuberculose, varíola, outras doenças, né? E uma das mulheres dele morreu também. E também eu terminei de ler a biografia semana passada de um outro missionário, Jim Elliot, um missionário no Equador, em 1940, 50 mais ou menos. Eles foram visitar uma tribo que essa tribo era conhecida por matar todo mundo que chegava ao redor deles. Eles eram hostis, completamente hostis, não queriam saber de ninguém, já tinham tentado várias vezes evangelizar e tal, e ele e 3 amigos dele combinaram, a gente vai evangelizar eles aos poucos e a gente vai levar arma, só que a gente não vai atirar, a gente só vai levar arma para matar algum bicho que aparecer. E os 4 acabaram sendo mortos pelos índios, os 4 acabaram sendo mortos, só que isso abriu uma porta maravilhosa que o mundo inteiro começou a dar mais bola para missões. Então as missões cresceram, e não sei se vocês ouviram falar de Elizabeth Elliot, uma escritora famosa, que é a mulher do Jim que faleceu. A família dela, da mulher, conseguiu evangelizar e conseguiram batizar os índios que mataram o marido dela, né? Tinha uma coisa maravilhosa assim essa história. E eu fico pensando nisso, sabe? Tipo, agora o Jim Elliot está no céu, o William Carey está no céu, a mulher dele está no céu, os filhos dele estão no céu. E eles pensaram na eternidade, não pensaram aqui na Terra e estão desfrutando disso. E próximo versículo. E no inferno, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então o rico está no inferno e ele vê Lázaro no céu. É interessante aqui que a palavra no grego Hades é morada dos mortos. E que nem eu disse, para um fariseu isso aqui é um escândalo. Um fariseu ouvindo que Jesus estava falando para os fariseus, isso aqui é um escândalo total. Como assim o rico que vestia linho, púrpura, roxo foi para o inferno? Isso aqui é uma coisa que não faz sentido nenhum.
É interessante que ele fala assim que, não sei a tradução de vocês, mas a minha fala assim, ergueu os olhos. É como se o rico tivesse tão adormecido e seguro em seus pecados, que raramente ele se deu conta de onde ele estava indo. Antes ele estava dormindo, mas o inferno o fez abrir os olhos. Tem um versículo que fala assim, desperta e Cristo te esclarecerá. Eu lembro, acho que em Efésios, se não me engano. Esse homem estava dormindo nos pecados dele. Ele estava tão satisfeito, ele estava tão alegre, ele estava tão acomodado naquilo, que ele não pensava nas coisas de Deus, ele não pensava nas coisas da eternidade. Então por isso que é muito perigoso a gente ter as coisas. É muito perigoso a gente ter bens, a gente ter muito dinheiro. Ontem a gente estava conversando sobre isso, não lembro com quem eu estava conversando, dizendo que Deus deu muito dinheiro para uma pessoa, e essa pessoa acabou se desviando. Ela queria aquilo, ela ia na igreja e ela ficava pedindo oração para abrir o negócio e tal, abriu o negócio, conseguiu abrir e saiu. Então, é isso que a gente vê que estava acontecendo com o rico, né? E eu escrevi uma frase que eu queria ler, que é assim, ó, quando o rico caiu no inferno e ali ergueu os olhos, ele vai se dar conta que a alma dele está em tormentos, que a morada dele é um fundo sem poço, um poço sem fundo, que as companhias dele são milhares de almas condenadas e inumeráveis demônios, e que a ardente vingança de Deus está sendo violentamente derramada sobre a cabeça dele. Então ele será despertado do sono em que esteve durante a sua vida. Nossa, mas que coisa horrível é essa? A gente já conversou sobre isso. O que é o inferno? O inferno é um local criado e preparado por Deus, para o diabo e seus anjos, e também para todos aqueles que não tiverem seus pecados perdoados por Jesus Cristo, aqueles que não creram no Senhor Jesus, aqueles que não confessaram Ele como seu Salvador, como seu Senhor, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados vão passar a eternidade nesse lugar horrível e terrível, que é o inferno. E a questão que eu queria falar é o seguinte, novamente o que a Marinalva, essa senhora falou para a gente semana passada. Gente, isso aqui é real. Isso aqui é real. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é coisa de criança, não é coisa pra gente ficar... vou ouvir isso aqui no culto, daí eu vou para casa e não vou nem pensar nisso. A gente está falando de céu e inferno, a gente está falando de almas. A gente está falando, eu vou chegar à parte prática daqui a pouco, mas a gente está falando de uma realidade completamente fora. Olha, a minha esposa sabe, eu passei por algumas fases assim, em virtude de doença, insuportáveis. E eu sei que elas não se comparam ao inferno, e o inferno é eterno. Esse homem, ele começa a clamar, no próximo versículo ele fala, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, o rico falando, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. A ponta do dedo, quero um pouquinho de água, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora, Lázaro é consolado, e você é atormentado. É como se ele tivesse passado todo o tempo em prosperidade, rindo, brincando, zombando, bebendo, escarnecendo, ofendendo, amaldiçoando, mas agora ele clama. Só que agora é tarde demais. Gente, existe um tempo. Existe um tempo para você clamar. Depois que esse tempo for, não dá mais. Por isso, quando você for evangelizar alguém, óbvio que a gente tem que ter sabedoria, mas a gente tem que ser urgente. A gente tem que falar para a pessoa que, uma frase do Spurgeon que ele fala assim, que hoje é o dia de Deus, amanhã é o dia do diabo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. Você não sabe o que o Senhor tem para sua vida. Você não sabe se seu coração não vai ficar mais endurecido ainda depois que você ouvir o Evangelho, por isso acontece. Você não sabe o dia de amanhã. Então, sempre lembrem disso, de clamar, sabe? De conversar com as pessoas e de dizerem especificamente isso quando vocês forem evangelizar. Antes ele estava nas suas luxúrias, com suas prostitutas, roubando o próximo, contando mentiras, agora ele clama. É interessante que a língua representa o órgão usado para falar palavras contra o homem e Deus, e as suas blasfêmias. E também representa o órgão que experimenta as coisas do mundo. E assim, esse tormento na língua o lembrará desses pecados. É interessante que ele fala pai Abraão, né? Porque os fariseus achavam que só porque eles eram da linha genealógica de Abraão, eles seriam salvos, né? Isso também é legal a gente sempre falar isso, né? Que não é porque você nasceu na igreja que você foi batizado que você é salvo. Teus pais são da igreja, tudo isso. Precisa existir uma regeneração completa na sua vida. Eu tenho amigos que nasceram na igreja, foram batizados, e com 20, 25 anos de idade, viu que eles não eram salvos, e depois se converteram. Essa é uma reflexão e é uma coisa que todos nós temos que pensar, eu sou realmente salvo ou não? Eu amo a Deus? Eu me arrependo dos meus pecados? 1 João, como eu falei, eu vivo em pecado? Óbvio, todo mundo vai pecar, mas você viver num pecado contínuo, sem ser incomodado, existe uma grande chance de mostrar que você não tem o Espírito Santo de Deus. E quando eu queria falar aqui rapidinho, que é interessante essa parte,
que ele fala assim, Abraão fala assim, ó, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora ele é consolado e você é atormentado. Os bens aqui, acho que a gente pode interpretar como as coisas boas desse mundo, né? Os prazeres, os deleites, os ganhos e as vaidades, que os mundanos e ignorantes reputam como as melhores coisas e se alegram muito com elas. Quando eu falei ignorantes aqui, não é burro, tá? É no sentido de achar que aquilo vai ser eterno, mas aquilo é passageiro e vai acabar uma hora. O mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é um dos pontos principais do cristianismo, gente. As coisas desse mundo vão acabar. As coisas desse mundo, a tua beleza vai acabar, o teu dinheiro vai acabar, a tua vida vai acabar um dia. Tudo aquilo que é desse mundo, que pertence a isso aqui, vai acabar. E o que vai permanecer são as coisas do céu. Lucas 12, versículo 19, tem uma parábola que o homem diz assim, eu direi à minha alma, alma, você tem bens em depósito para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Aí Jesus fala assim, você é louco? Você tem tudo armazenado, beleza, você está aposentado, você ganha uma fortuna, você está bem, mas a tua alma? Como que está a situação da tua alma? Aqui a gente pode distinguir que o inferno ele tem 3 misérias eternas. É uma chama inextinguível, é um sofrimento que não tem mitigação, ou seja, ele não diminui sem nenhuma gota d'água. Uma consciência acusadora, alimentada por memórias eternas de uma oportunidade perdida. Ou seja, aqui a gente entende através dessa parábola que a gente vai lembrar, a gente não, que as pessoas que estão no inferno vão lembrar das oportunidades perdidas. As pessoas que estão no inferno vão lembrar das coisas que elas fizeram aqui na terra. Imagine que horrível a pessoa que ouviu o evangelho que falou, eu não quero Jesus, eu não quero Deus. Lembrando por toda a eternidade o que Deus falou para ela, o que o servo de Deus falou para ela, e ela remoendo isso para sempre, para sempre, para sempre. E essa separação ela é permanente e irreversível de Deus. Não tem como voltar, não tem mais caminho. O rico queria voltar, mas Deus falou para... mas Abraão disse que não tinha como voltar mais, e não tinha mais caminho de volta, tinha acabado, e era isso. Ele fala assim, ele pede para que depois ele pede para que Abraão mande pessoas à casa do pai dele, porque ele tem 5 irmãos, para dar testemunho, né? Falar, olha, mudem de vida, porque vocês também são fariseus, porque vocês vão vir para o inferno comigo. Aí Abraão fala assim, não, eu não vou, porque eles têm Moisés e os profetas, eles que ouçam Moisés e os profetas. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles irão se arrepender. Manda lá que uma pessoa se ressuscite e fale para eles do inferno. Abraão lhes disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ele vai lá e pede, e Abraão fala o seguinte, não vai adiantar nada. Eu acho que a lição que a gente tem para aprender aqui é o seguinte, o que transforma é a palavra de Deus. Moisés, os profetas e a lei significam a palavra de Deus. Gente, pode aparecer um anjo aqui com um falso evangelho, eu posso ver um milagre, eu posso ver testemunhos, mas o que vai transformar de verdade é a palavra de Deus. Isso é o que transforma. Eu me converti assim, eu me converti lendo a palavra de Deus sozinho em casa, ninguém me levou para a igreja. O Espírito Santo me levou a ler e eu me converti assim. Eu não sei a história de cada um aqui, mas Jesus ressuscitou, quantas pessoas viram ele e não se converteram? Quando Jesus ressuscitou também, também teve várias pessoas que ressuscitaram ao redor, né, da região. Lázaro ressuscitou, vocês sabem. E quantas pessoas não se converteram? Então, para deixar claro aqui, antes da aplicação, que eu queria deixar claro, é que a palavra de Deus é que transforma. Não vamos ficar procurando sonho, visão, milagre, esse tipo de coisa. Se Deus quiser dar, Ele vai dar, tá? A gente sabe que Deus, lá com os muçulmanos, ele dá sonhos. Eu conheço pessoas que já se converteram assim e tal, mas essa não é a regra. A regra é a palavra de Deus, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ok? Então vamos chegar à conclusão, gente. Primeiro, o inferno ele é real. O inferno é real, a palavra de Deus fala em Apocalipse 14, que a fumaça do tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receberam o sinal do seu nome. Jesus ilustra começar no inferno. A parábola deixa claro que o inferno é angustiante, cheio de remorsos, e tormento incessante e ardente, em plena consciência e sem esperança, para sempre. Vocês viram o que aconteceu com o rico? Vocês viram? Ele está naquele local e não tem como ele sair. Ele não consegue sair, ele nunca mais vai sair. É uma coisa completamente... Se você parar e ficar meditando assim, nisso, é uma coisa completamente assustadora. É uma coisa completamente...
é muito pesado, assim, para a gente colocar isso na nossa mente. As nossas afeições são amedrontadas e percebemos que esse mundo é sim passageiro, indicando que as nossas ações aqui têm reflexões eternas. Esse estado é completamente insuportável. O tempo ali, e a pessoa que estiver lá vai ver que o tempo já passou e que nunca mais voltará. Então, o que eu queria falar para vocês em relação a esse ponto é o seguinte, novamente, gente, o fato de a gente pensar que o inferno é real faz a gente refletir o quão sérias são as coisas de Deus. Eu já falei na escola bíblica, já que o João Calvino, todo mundo que da época dele fala que se tinha uma coisa que ele tinha uma noção da majestade de Deus. Sabe aquele temor de Deus? Temor que você tem perante Deus? Aquele respeito das coisas de Deus? Gente, Deus ele nos ama, ele é maravilhoso, ele enviou o Filho dele para morrer por nós. Ele é nosso Pai, Jesus é nosso amigo, mas existe esse temor que a gente tem que ter das coisas de Deus. E o fato de existir o inferno, ele deve trazer isso no nosso coração. É onde a ira de Deus vai ser despejada eternamente naqueles que não creem e não quiseram se arrepender dos seus pecados. E quiseram morrer nos seus pecados. Outra coisa, o inferno está cheio de religioso, gente. Cheio de religioso. Isso é muito pesado. Jesus ele fala muito sobre isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu não profetizei no teu nome, Senhor, não fiz curas e milagres, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Apartai-vos, nunca vos conheci, nunca, vocês nunca foram salvos, porque salvação não se perde. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. E a palavra no grego aqui, iniquidade, é anomia, é sem lei, tá? São pessoas que não praticam a lei de Deus. Então, eram pessoas que falavam, Senhor, Senhor, eu fiz no teu nome, fiz no teu nome. Não. Você fazia isso porque você queria aparecer? Você fazia isso porque você queria ganhar poder? Você fazia isso porque, não sei, mas você não queria glorificar meu nome. Outra passagem, em 2 Coríntios 13, fala assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Para a igreja de Laodiceia, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te cheio da minha boca. Gente, é uma coisa que não é muito comum na igreja, mas se vocês forem ver os puritanos, tal, o pessoal mais reformado, eles falam muito sobre isso, mas refletir sobre a nossa vida. Eu sou sal de verdade ou não? Sabe, isso é uma coisa saudável. E está na palavra de Deus, e como eu li. Eu conheço a Deus de verdade ou não? Eu tenho visto o fruto do Espírito na minha vida dele ou não? Mas apesar de tudo que a gente falou, apesar de tudo que a gente conversou aqui, apesar dessa parábola, apesar dessas coisas que nós conversamos, existe uma opção. Existe um lugar chamado céu, que foi para onde onde o Lázaro foi. Um dos versículos mais preciosos da Bíblia, eu vou ler aqui, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Devido ao pecado, nós estávamos destituídos da glória de Deus, portanto era necessário que Jesus Cristo deixasse de lado a glória que tinha com o Pai. Ele veio aqui para a terra e ele sofreu o que nós merecíamos sofrer. Quando ele estava na cruz, ficou trevas entre meio-dia e 3 da tarde. E ele sofre a ira de Deus. E ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? E todo o inferno que eu e você merecíamos caiu em cima dele. Tudo aquilo que, por todos os pecados que eu já cometi, ele morreu. Por todos os pecados dos eleitos, ele morreu. E o homem, pelo seu pecado, havia se feito menor do que nada, e como uma coisa vã. Mas o Senhor Deus, Jesus Cristo, se fez inferior aos anjos para redimi-lo. O homem, pelo seu pecado, perdeu o direito de dominar sobre as criaturas. E Jesus Cristo privou-se do direito de reinar sobre todo mundo para salvá-lo. O homem, pelo seu pecado, se sujeitou à morte, mas Jesus Cristo deu a sua vida para salvá-lo. O homem, pelo seu pecado, trouxe para si a maldição de Deus, mas Jesus Cristo suportou essa maldição em seu próprio corpo para salvá-lo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho do Filho de Deus que morre por nós, que nos livra do inferno e que diz agora para nós vermos uma nova vida em Cristo, uma vida em abundância, uma vida em santidade, uma vida sem santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E está livre a todos. A coisa mais maravilhosa é essa. Jesus fala assim, quem quiser vir até mim, de maneira alguma o rejeitarei. Ele fala isso. Ele é bem claro. Isso é maravilhoso. A gente vê que, embora exista esse lugar terrível, que nem a gente estudou hoje, existe um lugar maravilhoso chamado céu, e ele é de graça. Ele é pela fé, ele não é por obras, que nem muitos aqui aprenderam de maneira errada. Não é pelo que a gente faz, mas pelo que ele fez na cruz. E como a gente é constrangido pelo amor dele,
pelo que Ele fez por nós, nós fazemos, mas como agradecimento do que Ele fez por nós. Nós ficamos constrangidos pelo amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange a vivermos para Ele, a obedecermos Ele. E quanto mais nós estudarmos essa doutrina do inferno, tenho certeza que a gente vai amar ainda mais Ele, saber que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e não permitiu que nós fôssemos para esse lugar. O homem deveria ter sido coroado com vergonha, mas para evitar isso, Jesus foi coroado com espinhos. O homem deveria ter sido traspassado com a lança da ira de Deus, mas para evitar isso, Jesus foi traspassado tanto por Deus quanto pelos homens. O homem deveria ter sido rejeitado por Deus e pelos anjos, mas para evitar isso, Jesus foi abandonado por Deus e negado, odiado e rejeitado pelos homens. Ele sofreu no nosso lugar, gente. É isso. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês, para a gente terminar. O que a gente tem feito em relação a isso? O que a gente tem feito com o ID e pregar a toda criatura? A gente tem evangelizado ou não? A gente tem compartilhado desse amor ou não? A gente tem o quê? Perdido tempo assistindo Netflix? Aí tem ficado triste porque o nosso time de futebol perdeu? Óbvio que a gente tem tempo tem o tempo para a gente descansar, mas qual tem sido o principal objetivo da nossa vida, gente? Eu vi uma frase do Spurgeon falando assim: ou você é um missionário ou você é um impostor. Não é impossível você entender o evangelho e você não querer compartilhar ele. É impossível. Não tem ligação. Não faz nenhum sentido isso. E eu fico triste, inclusive, eu me coloco nisso, tá? Quando eu vejo esse versículo, Lucas 16, que fala assim, que os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. As pessoas, elas têm mais trabalho estudando para um concurso público para ser juiz, para abrir uma empresa, para fazer aquilo, do que a gente tem para fazer a vontade de Deus para nossas vidas. Os filhos do mundo, as pessoas do mundo, elas têm mais vontade. O jogador de futebol, ele tem mais disciplina do que a gente tem como cristãos. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. A intenção primária de Jesus nessa parábola é gerar nos pecadores um terror diante do inferno eterno, um medo que deveria levá-los ao arrependimento e à fé no Evangelho. Isso é bíblico, porque 2 Coríntios 5,11 fala: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Então eu quero que você pense nesse momento, eu quero que você pense no seu vizinho, eu quero que você pense nos seus parentes, eu quero que você pense nos seus amigos que não conhecem o Senhor Jesus, eu quero que você pense no testemunho que você tem dado, porque a santidade é extremamente importante, por causa do nosso testemunho. Eu quero que você pense em todos as pessoas que o Senhor colocou na sua vida. Eu quero que você pense se você tem orado por elas como deveria. A oração é extremamente importante, oração incessante. Se você tem procurado orar para Deus abrir portas para evangelizar essas pessoas. Se você tem feito igual as pessoas do mundo, que dão de tudo para alcançar uma coroa corruptível, que o apóstolo Paulo fala, enquanto a nossa é incorruptível. E se não, que Deus nos dê arrependimento e nos conceda cada vez mais o Espírito Santo dele para a gente poder servir Ele. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por as pessoas que estão aqui, Deus. Nós sabemos que o Senhor já tinha planejado tudo que estava aqui, que ia acontecer, Pai, antes da fundação do mundo. Sabemos que a Tua palavra é poderosa, Pai, para mexer com cada um dos corações aqui, Pai. A Tua palavra é poderosa, Pai, para confrontar, Pai. A Tua palavra é poderosa, Pai, para incomodar, Pai. A Tua palavra é poderosa para mudar, Pai. A Tua palavra é poderosa para transformar cada coração, Pai. Cada coração que está aqui, Pai. Eu peço no nome de Jesus, Pai. Muda os nossos corações, Pai. Muda os nossos corações, Pai. Nós chegamos diante do Senhor, Pai, reconhecendo, Pai, que nós não temos feito o que deveríamos fazer, Pai. Nós chegamos diante do Senhor, Pai, reconhecendo, Pai, deveríamos fazer muito mais, Pai. Nós não fazemos como os filhos desse mundo, Pai, que são tão disciplinados, Pai, são mais disciplinados do que nós, Pai, para coisas corruptíveis, Pai. Ó Deus, a gente está falando aqui de eternidade, Pai, a gente não está falando aqui de uma brincadeira, mas uma coisa muito séria, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos enche do Teu Espírito Santo, Pai, nos dá graça, Pai. Nos dá poder, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, para que a gente possa mudar, Pai. Que a gente possa evangelizar as pessoas, Pai, que a gente possa ser usado pelo Senhor, Pai. Que a gente possa declarar, Pai, essa terrível realidade do inferno quando a gente for evangelizar, Pai. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém.